Bom dia a todos. Eu sou Marcelo Aflalo, atual presidente do Núcleo da Madeira, estou como representando o Núcleo da Madeira, que é uma associação sem fins lucrativos, que foi fundada há cerca de 8 anos atrás, por algumas das pessoas que estão nessa mesa agora, e ela representa a cadeia construtiva da madeira, desde a floresta. Então, essa questão florestal para nós é muito importante. Eu vou levantar porque eu prefiro olhar daqui. Porque a origem da matéria-prima para nós é fundamental, seja ela plantada, seja ela nativa, seja ela exótica, não importa de onde ela vem, ela tem que ter o manejo correto, sustentável, e qualificado para a utilização dessa madeira nos diversos usos que ela possa ter. Nós temos 5 eixos principais de discussão, onde a gente mantém um acervo de informações científicas, basicamente. A gente não vive de narrativas. O nosso interesse principal é arregimentar informações suficientes para servir de base para a discussão e apoio para a cadeia construtiva de uma forma geral. Então, a gente tem um eixo de componentes, que são os fabricantes de produtos ligados à madeira. Nós temos um eixo de educação, nós temos a única pós-graduação em arquitetura em madeira específica, junto com o IPT de São Paulo. Nós participamos ativamente na formatação das normas ligadas à construção em madeira, e nós procuramos estar em contato com a cadeia de financiamento, seja de obras, seja da fabricação, seja da produção da madeira, de uma forma geral. Nós somos extremos defensores da madeira, mas também somos muito críticos com relação a como essa cadeia pode ser utilizada. Por exemplo, esse movimento francês, frugalité heureuse criativa, frugalidade, prega a frugalidade em todos os sentidos, ou seja, utilizar somente o necessário em energia, em materiais, tecnologias, território, edificação, e eles adotam isso de uma forma bastante séria. Esse mapa, por exemplo, é de uma pequena região na França, onde eles identificaram todos os fornecedores e todos os segmentos possíveis ligados a produtos sustentáveis. E eles desenham o projeto em função desses fornecedores. Então, todas essas construções variam de materiais e combinam diferentes materiais em função da localização. A madeira é o único material renovável em toda a cadeia da construção até agora. Ainda não temos outros produtos de origem biológica que tenham escalabilidade suficiente para substituir as matérias-primas convencionais. Então, dentro dessa pirâmide, nós vemos lá em cima, na ponta de cima, o alumínio, e lá embaixo os produtos à base de madeira. Mas não basta simplesmente a gente se colocar dentro dessa pirâmide de uma forma positiva, porque existem outros fatores que não estão sendo considerados. Alguém mostrou aqui a madeira como zero em termos de emissão de carbono. Não é verdade. Dependendo do processamento que você faz, ele vai reduzindo esse zero carbono. É o que a gente chama de upfront carbon. Isso é uma teoria muito importante que está em desenvolvimento hoje, que é todo o carbono que foi gasto para o processamento e transformação da madeira num produto industrializado. Nós somos amplamente favoráveis à industrialização, à produção em escala de construções em madeira, mas nós temos também que ser críticos e entender como essa madeira está sendo usada, qual é o aproveitamento do tronco relativo à tecnologia adotada e qual é o impacto gerado pelo processamento dessa madeira, que também gera CO2.
Então, nesse quadro, por exemplo, a gente tem madeiras acima de 650 quilos por metro cúbico, que são chamadas de densas. Depois a gente tem as de média densidade e baixa densidade. Eu não vou explicar esse gráfico inteiro, mas a gente vê que é possível praticamente construir 100% de uma edificação de madeira. Então, não faz sentido você fazer um prédio com estrutura de madeira e utilizar materiais de alta pegada, alta emissão de carbono para revestir o prédio inteiro. Ele anula, do ponto de vista do carbono, todo o empenho que foi colocado e todo o carbono que foi retido na estrutura dele. Então, é um pouco... nós precisamos levar mais a sério. A situação é crítica. Nós temos que entender que todos esses produtos trabalham em conjunto. E todos esses produtos têm problemas. Esse gráfico mostra, ele mostra o grau de industrialização de cada um desses produtos. Quanto maior o grau de industrialização, maior também o grau de emissão de CO2 durante o processo. Então, é preciso saber se a gente está serrando, laminando ou triturando a madeira para fazer painéis como MDF, etc. Com relação ao tronco, a gente aproveita, a gente joga fora de cara na floresta 50% da madeira, e nós precisamos aprender a usar essa madeira de uma forma positiva. Dos outros 50%, em geral é menos que 50%, a gente aproveita, dependendo da tecnologia, o MLC, o CLT e as novas tecnologias, aproveitam apenas 25% do restante. Portanto, se a gente pegar uma árvore, 10% da árvore foi utilizada em alta tecnologia. Então, não é que não é para usar, o CLT é a única forma, o MLC e o CLT, permitiu que a gente construísse em escala e em altura. Então, é importantíssimo que a gente possa usar esse material, mas a gente precisa combinar esse material com todas as outras tecnologias, porque numa única construção é possível usar dezenas de produtos industrializados de qualidade. Nós só precisamos entender e aprender como colocar essas coisas juntas. Obrigado. Só apertar esse branco. E falar também. Só apertar e falar. Bom dia a todos. Meu nome é Flávio Madeira. Por curiosidade, trabalho com madeira, né? É nome artístico, tá, gente? As pessoas me identificavam como Flávio Madeira, Flávio da Madeira. Chegou um momento, pedi autorização para minha mãe, e ela falou, interessante, pode seguir com isso. Gostaria de trazer algo diferente para vocês aqui hoje, talvez a tela mais fofa de todo o evento, que é essa. E ele está dizendo alguma coisa. E eu queria traduzir para vocês. É meu neto. Acho que eu não vou conseguir traduzir. Mas é o seguinte, gente. A gente está falando muito de inteligência artificial, mas existe uma inteligência ancestral, que, né, ancestral vem de antecessores, né, antecessores. Nós, no caso, nós, né, somos antecessores, ao caso do Henry, né? E essa inteligência artificial, essa inteligência ancestral, é onde está o produto que a gente está falando aqui agora. Bastante gente falou sobre madeira, né? A gente traz uma realidade que é bastante interessante com relação ao mundo, né? E o uso de materiais. Vocês, arquitetos, têm uma função polinizadora muito grande do que é a especificação correta, né, para as novas gerações. Aqui, as pessoas admiram muito o que é uma construção como essa. Eu morei no Catar, né? Esse estilo de vida, né? Como está acontecendo em Camboriú agora, algo parecido, né? Bastante concreto e tudo mais, uma ostentação, um estilo, né, que chama a atenção, né?
Existem motivos para isso. Um dos motivos para isso, gente, eu fiz essa comparação esta semana, tá? Né, o Cristiano falou coisas aqui interessantes, o Marcelo também. A gente tem aqui o Daniel e o Yuri do FSC, que vai falar coisas sobre certificação, uso da madeira. Mas a batalha é bastante complicada. O custo de um barril de petróleo, ele custa em torno de 2 a 5 dólares, enquanto a madeira é de 100 a 200 dólares por barril. Coloquei barril brincando, tá? Dividi 1 metro cúbico por 5. Então, esse é o desafio que a gente tem, tá? É muito fácil para produzir petróleo depois que investe. O Brasil, quando falam que é caro no Brasil, eu pesquisei, às vezes pode ser 17 dólares, 20 dólares. Mas sabe qual que é o valor de venda de um barril? 80. Então, de 2 para 80, eu imagino que a gente tem uma batalha grande aí pela frente. Então, o problema do petróleo não é exatamente o que a extração. Eu não vejo, tá, tanto desastres ambientais de montar uma plataforma em alto mar e depois, né, vamos dizer assim, o que está destruindo. O meu problema é depois, o que ele produz e o que ele não retorna. É o que a Will Green faz na consultoria. Por exemplo, de saber ciclo de vida, o que acontece depois, como descarta. O problema é o lixo que a gente está construindo, né? Esse simbólico, esse... Né, que biroscas estamos fazendo, né? Cadê o Felipe? Está por aí? O Felipe sabe. Vocês sabem o que é uma birosca, gente? A origem da palavra? Eu vou falar para vocês mais adiante. Mas, poxa vida, o que a gente está fazendo com o mundo, né? Então, a Tetros, que é a empresa que eu sou fundador, ela procura trabalhar com algo que existe de mais, vamos dizer assim, que mais pontua lá nos projetos de vocês, entendeu? Que no caso do LEED, que no caso né, de pontuação, cada dia mais está aumentando isso. Que é o antigo, né, que foi construído há mais de 100 anos, por exemplo, essa casa em Santa Catarina, a gente transforma isso, né, em piso, em marcenaria, em N uso, aí que vocês, o vulgo material de demolição, né, que a gente chama de madeira recuperada certificada. Isso a Tetros tem o prazer de mostrar lá o código FSC e PFC, que são os 2 órgãos mais conceituados do mundo. O PFC muito forte no Brasil, e o Yuri vai falar sobre isso. Então, esse antigo que vira novo, para a gente é muito interessante, entendeu? Aqui é o showroom da Tetros, né? Eu costumo falar que o Alard, né, igual falaram aqui, é o meu melhor vendedor, porque ele especificou lá, a gente tem mais de 7 mil metros quadrados de piso instalado, bastante coisa de marcenaria, forro, que a gente acha que fica bem interessante para mostrar para o público, né? Esse é o Aya Hub. Encontrei bastante gente conhecida que já conhece lá. Quem não conhece, eu convido a conhecer o Aya Hub. É bastante interessante. Esse é um piso de peroba rosa, tá bom? A gente tem esse aqui é o Soho House São Paulo, que está dentro do complexo, né? Que eu mostrei na tela anterior. Esse piso ganhou um prêmio do Ibramen recentemente de design. Para mim foi uma satisfação muito grande, né? Porque como disputou com estantes, né? Coisas móveis, e foi bem interessante. Isso forma o que eu chamo de 4D, né? Que são 3 peças, na verdade, que formam um hexágono, mas ele forma quadrados, né? Isso é bem interessante. E está nos quartos isso aí, gente, inclusive na área do vaso sanitário. Não sei como o pessoal, né? No dia a dia, mas é a especificação do arquiteto e a gente segue. Isso daqui também no Soho House, que é uma academia, né? Então, o uso, e também é a mesma madeira, é a madeira canela. Então, é o uso da madeira e como a gente transforma ela, que é a alfaiataria, que a gente chama, que é a Tetros. Aqui uma porta que a gente fez lá, entrada do Soho House, uma marcenaria, foi da Expo Arquitetos, né? Inclusive, acredito que a Marta esteja aqui, arquiteta, que a gente foi convidada nossa, que foi feito um conceito, porque isso é fachada, a gente teria que respeitar. Dentro desse projeto, a gente usou a madeira natural, né, que é a peroba rosa, mas existe muito mais coisas complexas dentro desse projeto, que é o que a gente faz, que é a parte de automação. Essa peça ela está suspensa com estrutura metálica, né, por causa do próprio peso. Esse vidro é bisotado,
circular, por exemplo, é uma coisa bem complexa, e a execução disso foi um negócio bem interessante e bem desafiador. E aí, um pouco para terminar, eu gostaria de falar dessa experiência, né, da gente que a gente teve, que é esse filme, né, esses negócios em cima de premiação de cinema é verdadeiro. A gente foi premiado em 6 países e na Rússia também recentemente. Eu tive o privilégio de ir com um cara que vocês conhecem bem aqui, que se chama Felipe Boni. Ele foi o louco que foi para a Rússia junto comigo. Convidei todo mundo, né? Foi o pessoal da Super Limão, o pessoal da Bernardes Arquitetos. A gente foi nesta área que o Cristiano falou aí, que é da Mil Madeiras, e a gente produziu, era a princípio para registrar o momento entre amigos, mostrando a origem da madeira. Mas a gente criou virou um documentário. E eu nem sabia que, né? Eu falei assim, brincando, poxa, vamos transformar isso em algo, um cinema, né? E levamos, e deu certo. Por isso que tem até essa conotação aí. E eu fui com o Felipe para lá, algumas imagens, e aí, enfim, eu vou mostrar para vocês o que é uma birosca, né, Felipe? Essa ali, birosca é uma floresta de birch, que é uma madeira que tem lá, né? Uma árvore que cresce como eucalipto, essa madeira branca, uma experiência fantástica. A gente levou o Brasil para lá contando o manejo sustentável. Aí, gente, para finalizar, eu tenho uma pecinha aqui, quero tomar muito tempo, que são hotéis de abelha, tá? Então, quem entrar naquele QR Code lá da Tetros, as 3 primeiras pessoas, fazer um comentário no documentário, a Gabi, que está aqui do meu time, da Tetros, está aqui no cantinho esquerdo, ela entrega essas 3 hotéis de abelha, tá bom? E é madeira certificada com FSC e toda uma história aí para contar. Então, minha fala é essa, espero ter trazido algo diferente para vocês. Gostei do bebê, do meu netinho. Oi. Eu tive a sorte do Cristiano já ter apresentado um pouco do FSC, então hoje eu estou numa roda aqui muito confortável, que eu sei que as pessoas entendem o que é o FSC. Tive o prazer já de auditar tanto o Flávio como o Cristiano nas empresas deles, na época que eu era auditor, mas eu queria perguntar para todo mundo, quem antes deles apresentarem sabia o que era o FSC? Aqui, boa, vejo muita mãozinha para baixo, então eu vou fazer uma fala rápida, né? Eu sou engenheiro florestal, então eu acho que eu vejo a madeira um pouco para além da beleza, mas como algo conceitual, né? Ela, aqui no Brasil, pensando em Amazônia, como o Cristiano falou, ela é o que mantém um pouco a nossa floresta em pé, porque todas aquelas áreas vazias que a gente olhou, que estavam ali, que já removeram a madeira, ela vem com o próximo uso da terra e acaba esse manejo. Então, o FSC ele nasce com a função de como que a gente cria um manejo sustentável, economicamente viável, né, ambientalmente correto e socialmente justo para as florestas do mundo. E quando a gente fala de florestas do mundo, a gente tem florestas nativas, a gente tem florestas plantadas, a gente tem produtos madeireiros e não madeireiros, vai desde o pneu da Pirelli certificado até as obras de artes que vocês dois fazem aqui certificado. E as cadeias também de recuperado, né, da madeira recuperada e tudo mais. Então, só para também não alongar muito a minha fala, a gente estava falando hoje aqui de habitação, né, um pouco, e essa vinda do homem, né, saindo do campo e vindo para as cidades, e a gente sempre teve a madeira, principalmente nos países tropicais, como a base da construção, a base do local que cria esse ambiente que a gente consegue habitar. E a partir do momento que a gente vem para as cidades, a gente continua precisando dessa madeira, só que ela não está mais no nosso quintal. Agora a gente precisa ir buscar num lugar. E trazer essa madeira, né, nasce o FSC para garantir que, da onde ela vem, ela vai continuar vindo para sempre. Que da onde ela vem tem um trabalho justo, né, que é bem remunerado, que as normas de segurança são seguidas, que as populações ali do entorno, sejam indígenas, seja uma população rural ali do entorno, está sendo respeitada, que a parte de altos valores de conservação, tanto de biodiversidade como de tudo, está sendo respeitado,
E dentro da indústria, que também essa parte trabalhista e essa parte da rastreabilidade toda tá trazendo esse benefício que a gente fala que o FSC avalia nas auditorias lá na floresta, está chegando aqui na casa de vocês, está chegando aqui para a obra que vocês vão fazer. E só mais uma coisa que a gente tem como muito importante, né? Por que que o FSC está aqui? Né? Por que que eu estou aqui? A gente, como engenheiro florestal e tudo mais, a gente tem uma visão muito lúdica da floresta, muito lúdica da madeira, mas a gente depende de quem são os especificadores. Né? Quem vai olhar para isso e falar, nossa, esse preço muda, mas olha tudo que entrega, olha tudo que o FSC entrega, olha tudo que a madeira vai entregar nesse momento aqui. Então, eu acho que todo mundo aqui trabalha com madeira e entende bem essa importância, mas só reforçando que, lógico, a gente pode ter a madeira como conforto térmico, tudo, mas ela é muito mais um conceito do que estética. Ela consegue trazer todos esses benefícios da floresta para a floresta que me habita, que é a floresta da minha casa, que seja o piso, seja o forro, seja onde ela estiver ali na minha casa. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Eu sou o Daniel, engenheiro civil, trabalho na Ita Construtora e talvez alguns de vocês já tenham visto ontem o engenheiro Pini, que fez uma apresentação da empresa. A gente está ali na frente com um stand ali fora, quem quiser mais informações vai ser um prazer. E viemos aqui discutir sobre madeira certificada e trazer uma provocação também, porque menos de 2%, 3% das pessoas nos pedem hoje, embora a gente seja certificado FSC, madeira com FSC. Então, quando a gente fala do custo, que é só 5% a mais, quase todos desistem. Então, faz parte da nossa discussão. Vamos ver se a gente chega em algum lugar. Obrigado. Bom, quando a gente põe o dinheiro no banco, ninguém pensa se o banco é seguro. É o mínimo que o banco tem que fazer, é ser seguro. Com relação à floresta, com relação à alimentação, com relação a todas as outras coisas que a gente faz, a gente deveria ter o mesmo pensamento. Porque quando a gente fala hoje em comida, principalmente, eu faço muita associação da comida superprocessada, que já deixou de ser alimento há muito tempo e virou alguma outra coisa. Nos Estados Unidos, hoje, a comida orgânica, que a gente chama, representa apenas 3% do mercado americano, ou seja, 97% da população continua se envenenando de ultraprocessados. Como é que a gente consegue fazer com que a madeira no Brasil seja entendida como um produto necessário, não só pela qualidade de vida que ela fornece nos ambientes, não só pelo todos os benefícios que a gente sabe que ela tem, mas como é que a gente consegue transformar isso numa percepção realista? Veja que todo mundo importa os benefícios da madeira ao fazer uma chapa de alumínio imitando madeira, ao fazer cerâmica imitando madeira, ao fazer uma centena de produtos que imitam a madeira na feira Revestir, mas não são madeira. Elas estão querendo o benefício da madeira sem o real benefício da madeira, porque, na verdade, dentro da cadeia de matéria-prima, elas representam a maior emissão de gás carbônico que a gente pode imaginar, mas elas são imitações de madeira. Como que a gente muda a percepção pública radicalmente? Marcelo, ótima pergunta. Eu acho que é tocar o nosso coração. Não é custo, não é comodidade, não é praticidade, não é... A gente realmente tem que tocar o coração. E uma coisa interessante da madeira, a gente como Homo sapiens ficou 300 mil anos
dormindo nos galhos de árvore, né? Tendo um contato gigantesco com a madeira. Então, acho que isso, você pode querer imitar de qualquer forma a madeira, mas a gente, no nosso DNA, a gente sabe o que é real e o que é fake, né? Mas é a consciência, conscientização e tocar no coração de cada um de nós, que a gente sabe qual é o caminho certo e o caminho errado. Deixa eu falar, o Cristiano falou Homo sapiens, mas a gente é Homo sapiens sapiens. E é o homem que sabe, que traz que a gente chama de consciência, né? Gente, o que eu tô, nossa esperança, que é uma palavra até que é de futuro, alguma coisa assim, mas a nossa, o ser humano, quando fala em sustentabilidade, fala de uma coisa de consciência ecológica, né? Ecológico ficou uma expressão até antiga, falar ecologia, né? Mas quando a gente fala em algo, a gente tem que, esse despertar que é necessário, ele só vai acontecer com motivação econômica. A gente teve um painel agora de manhã aqui de um cara extraordinário, falando da Europa, das regulamentações que aconteceram lá. Vamos trazer isso para a realidade do Brasil. A gente não tem regulamentação. O Daniel acabou de falar do FSC, apenas 2% das pessoas buscam madeira que são certificadas, e não dão importância para isso. Mas a sustentabilidade só vai acontecer quando tiver motivação econômica e retorno financeiro. Se ele vê que construir de concreto e ferro, entendeu, vai custar mais caro do que a madeira, ele vai para a madeira. Entendeu? A gente tem aqui o Marcelo Aflaro, que é uma sumidade nesse assunto, muito, muito privilegiado estar aqui, viu, Marcelo? E você traz essa mensagem há muito tempo, entendeu? Você que é o veterano da turma aqui, já levou muita porrada, entendeu? Então, hoje está aqui para levar porrada junto. Mas quando a gente parte de regulamentações e parte de pontuações de lead, hoje, o que eu falei no meu painel, o que eu falei na minha apresentação, isso tem que acontecer. E depende de vocês levar esse valor para o cliente, entendeu? Por quê? Porque a madeira é durável, porque N motivos que vocês sabem muito bem, fora o conforto e tudo mais. Tive o meu netinho que acabou de nascer faz 15 dias, né? O conforto dele numa madeira com essa daqui, que é provavelmente um tauari, né? Uma madeira natural, que a gente chega nos lugares de trabalho com madeira e sempre quer saber se né? Já bate e fala, puta, essa é de verdade, né? É óbvio, né? Que seria uma ancestralidade para ele trazer de conforto, de conexão, muito mais que se fosse um piso vinílico. E o que o piso vinílico é? É descartável. Ele caiu de moda, vamos trocar. Esse modelo americano, gente, não deu certo, né? De consumo rápido. Consumo duradouro, entendeu? Que é o que pontua aí, o que a U Green faz nas consultorias, mostrando o ciclo de vida, como descarte, são coisas, desmontabilidade, que é um assunto muito importante para vocês hoje, entender como que é a desmontabilidade, como que eu vou descartar, eu vou fazer uma reforma, entendeu? Como que é possível reaproveitar. Então, o que a gente faz de reuso, de recuperada, entendeu? É exatamente isso. Está ressignificando, o que todo mundo fala de economia circular, a gente coloca na prática isso. Boa, acho que só para complementar, vocês falaram dos 2% só que são certificados. No mundo, hoje, a gente tem 160 milhões de hectares de floresta certificada. No Brasil, a gente não chegou em 10. Não, inativa no Brasil são menos de 3 milhões, são 2,5. Pensando em nativas é 2,5, pensando em plantadas é 6 para 7 milhões. Mas no total no mundo a gente tem 160 milhões de hectares de floresta certificada. Por que o Brasil, que é o país das florestas, a gente só tem tão pouco, né? E a gente consome muito dessa madeira. A maior parte da madeira que vem da Amazônia é consumida internamente no Brasil, a menor parcela é exportada. Então, isso vem da gente criar, né, dentro da gente, essa demanda econômica. Então, a demanda econômica tem que vir... Desculpa interromper, mas o que o Daniel falou é que 2% das pessoas procuram o FSC, né? Então, um dia como hoje é uma oportunidade da gente divulgar sobre isso. Se possível, eu penso diferente, desculpa também entrar aqui no assunto, mas não é econômico. Não é assim que vai mudar. Realmente tem que mudar na conscientização e coração de cada um. Economicamente, você tem uma bolsa fake, é mais barato do que a bolsa original.
O DVD pirata, quando existia DVD, é mais barato do que o DVD original. E assim vai. Então, assim, a gente não vai mudar economicamente, porque o certo, como eu falei, ele custa mais, mas ele vale mais, né? E você vir fazer o errado, é muito fácil você colocar um custo muito mais baixo. É óbvio que você vai ter. Mas pode mudar. Nós estamos trabalhando com a Caixa Econômica, por exemplo, que já financia edificações em madeira, que são as casas de lightwood frame. Só que as casas de lightwood frame só tem 1% de madeira na estrutura. A quantidade de madeira dentro de uma estrutura é muito pequena. Agora, se você imaginar que as casas financiadas pela Caixa Econômica tivessem um conteúdo de madeira muito grande, madeira certificada, madeira nativa, madeira plantada, combinação de madeira, não importa. O mercado ilegal ia ter interesse em participar, por exemplo, de um grande mercado de habitação de interesse social feito em madeira, com isso, porque a Caixa Econômica exigiria a certificação. Então, a gente precisa criar produtos, criar demanda para madeira certificada, através de projetos de larga escala, não de projetos privados de alto poder aquisitivo, mas projetos de estruturas públicas, ginásios, escolas e habitação de interesse social, é claro, utilizando madeiras certificadas de qualquer procedência. Aí você criaria mercado e o interesse dos ilegais, como já aconteceu em outras áreas, na informática, em outras coisas. No momento em que você tem demanda, tem mercado, a legalização entra num processo econômico. Só complementando, o Cris tem razão hoje, sim. A maioria das pessoas é sensível do ponto de vista econômico, mas se você não traz a consciência, ele acaba não comprando. Agora, o lado bom da história, que eu concordo com o Flávio, no final, pelo menos aqui a gente tem contato com o cliente, né, brasileiro, imagino que seja no mundo inteiro, de fato o que ele busca em última instância, esse modelo que seja economicamente viável. E o lado bom da história é que isso está mudando rapidamente. Por quê? A gente já fez diversas obras em que a gente competiu com concreto e aço, e a gente ganhou porque era mais barato. Uma delas, não sei se vocês conhecem, mas é a escola lá em Tocantins, né, que a gente fez para a Fundação Bradesco, que era uma área gigantesca, 25 mil metros quadrados, e o ponto principal, ainda mais quando você está conversando com um banco, é o valor. E a gente foi muito competitivo. Por que isso está mudando? Se vocês forem pensar em recursos naturais, como a Flávia falou, a gente retira os recursos e esses recursos vão acabando. A madeira você planta. Então, você pode ter um local de onde você extrai e você ter sempre aquilo se renovando, seja através do manejo, aliás, manejo sempre, né? Seja através de florestas nativas ou plantadas. O fato é que hoje em São Paulo, por exemplo, a gente já está indo buscar a areia a 400, 500 quilômetros de distância. Daqui a pouco a gente vai na Amazônia buscar. Se vocês forem pesquisar o quanto da areia que chega para a gente é de fato de algo conhecido, ou seja, se não me engano, acho que é 80%, 90% da areia que chega aqui são de fontes que ninguém sabe de onde veio. E como é que uma pessoa muito inteligente fez a conta? Calculou qual era o traço médio de concreto, você sabe quanto produz de cimento, o restante tinha que ser legal. Só 10%, 20% era legal. Então, a gente está extraindo areia também de locais onde a gente não sabe nem de que forma está sendo feita. Isso é um exemplo. Outro ponto específico e muito importante é a parte da mão de obra. O que a gente está vendo? O filho do pedreiro não quer mais ser pedreiro.
o filho do carpinteiro não quer ser mais carpinteiro, e assim vai, assim por diante. Então, a gente sentiu isso muito fortemente, recentemente, que as pessoas que constroem, as construtoras, incorporadoras, estão com uma demanda de mão de obra que não está sendo suprida, e por isso eles estão indo para o pré-fabricado. E o pré-fabricado, obviamente, pode ser de qualquer material, né? Pode ser de aço. Só que, do ponto de vista ambiental, a gente cai na mesma questão que a gente estava falando no material renovável. Então, a gente está sendo muito acessado para suprir também essa necessidade de falta de mão de obra. Então, a questão do valor, ela é inevitável. Quando os recursos começam a ficar escassos, o valor sobe. E a gente precisa dos outros materiais. A gente precisa de concreto, a gente precisa de aço para determinadas partes da construção, que não dá para fazer com a madeira, por exemplo. Só que onde a gente pode usar madeira, a gente vai usar. E cada vez mais a gente vê desenvolvimento de outros produtos em madeira, por exemplo, materiais translúcidos, materiais de cobertura, enfim, de todos. Oi, pois não? Nosso tempo acabou. Okay. Bom, Felipe olhando de lá, sabe? Queria agradecer aos organizadores, a SAM e todos da Ugrim aqui, porque eu já fiz um evento internacional aqui, nesse mesmo palco, e sei a encrenca que é. Então, eles estão de parabéns. Parabéns mesmo. Tem que abraçar, né? Em público, gente.